time do Internacional é derrotado para o São Paulo em casa e continua sem nenhuma evolução na semana decisiva, talvez até para a permanência do Roger Machado. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Olá pessoal, o Inter foi escalado hoje num esquema um pouco diferente, com Rocher, Mercado, Clayton Sampaio e Juninho. Alan Benítez, Bernabei, Luiz Otávio, Alan Rodrigues, Bruno Tabata, Valência e Borré. Que eu acredito aqui que foi uma mudança do Roger para um 3-5-2. Acho que ok, acho que era uma mudança que a gente já esperava que o Roger fosse fazer, ou pelo menos não esperava, mas queria que o Roger fizesse. Mas eu acho que é muito mais naquele sentido de queria que ele já tivesse feito, né? Ele deixou para fazer agora, mas a gente queria que ele já tivesse feito há muito tempo. E fica aquela questão, será que não é tarde para fazer isso? E também fazer isso testando jogadores que provavelmente nem vão começar jogando no jogo contra o Fluminense. Enfim, ele coloca o Clayton Sampaio, Mercado e Juninho, né, os três zagueiros, Mercado no centro, Juninho e Clayton pelos lados, Bernabei e Alan Benítez como alas. Essa formação permite que o Bernabei realmente e o Alan Benítez realmente vão mais para dentro, ataquem mais do que defendendo. E aí ele coloca o Luiz Otávio, que muita gente pede, e o Alan Rodrigues, né, o estreante da noite. Alan Rodrigues, o Tabata no lugar do Alan Patrick, que não começou jogando. Alan Patrick apresentou um quadro de virose. E a mudança foi começar com Valência e Borré. Baseado nas substituições que o Roger também fez no jogo, eu acho que o ideal para essa formação aqui seria o Carboneiro começar como titular. É praticamente impossível analisar esse jogo sem pensar no jogo de quarta. Praticamente impossível. Mas é muito difícil também querer dizer que o Roger vai manter essa formação ou não. Na verdade é difícil dizer o que se passa e o que se pode passar na cabeça do Roger. Hoje a gente viu mais uma vez o Inter muito mal. Acho que é importante mencionar que não teve Alan Patrick, não teve Vitão, desfalcado. Carboneiro, a gente nota que quando o Carboneiro entra é outro jogo para o ataque do Inter. Então o Inter que começa com Valência é um Inter que tem um Valência e Borré lá na frente onde nem dos dois dá resultado. O Tabata não é a mesma coisa que o Alan Patrick, tudo isso. Mas o que a gente viu nessa partida, porque essa partida também era importante. Eu acho que essa partida era importante para dar resposta para a torcida, para tentar dar algum motivo palpável da torcida achar que houve uma melhora e que pode, acionando alguma válvula, acontecer alguma coisa diferente na quarta-feira. Né? Se tivesse ganho, podia ter ido para o 8º lugar, é uma realidade diferente. Como não ganhou, ainda segue numa parte mais ali em 10º, bem meião de tabela mesmo. O Inter fica em 13º, né? Então fica nesse meião de tabela, nem vai nem fica. Mas o Inter realmente sofreu demais, né? O Inter tem 2 gols que o Inter toma por erros defensivos, por uma desatenção muito grande defensiva. O Inter que teve a bola, que teve a posse de bola, mas quando o São Paulo tentou atacar, dando a impressão que o São Paulo, se tivesse atacado mais, tivesse chegado mais, poderia ter aumentado o placar, porque nas pouquíssimas vezes, por bola parada ou por contra-ataque, o São Paulo não só levou perigo ao gol do Inter, mas como em 2 vezes fez gol no Inter, pegando o Inter muito exposto, pegando o Inter muito frágil, pegando o Inter que apenas viu, o Inter tinha 5 defensores no segundo gol, e o Bobadilla faz como quer o segundo gol do Inter. O Arboleda sobe como quer no primeiro gol, mostrando ser um time frágil e fácil de se marcar gol. O time do Inter, né? E o Inter muito lento nas transições, muito lento para atacar. Tanto que o Inter marca na reta final do jogo um gol de pênalti, sim, mas depois desse gol de pênalti o Inter não chuta mais ao gol do Rafael, goleiro do São Paulo. O Inter muito nervoso, errando os últimos passes, erro de jogada, muitas jogadas que não chegaram à área do São Paulo porque realmente houve erro de passe no meio-campo errando muito, uma transição lenta, bola, né, recuada, bola voltando para trás, o Alan Rodrigues em alguns momentos sozinho ali,
Então o Internacional mais uma vez lento e pouco produtivo. E defensivamente frágil e exposto. Se tem, olha, um pingo de esperança para algum futuro com ou sem Roger, nas ou fora das Copas, que o Inter ainda possa ter de evolução, é o Carboneiro e o Alan Rodrigues. Alan Rodrigues que não joga contra o Fluminense na quarta, porque foi contratado fora do período de inscrições, pelo menos para esse jogo aí das oitavas da Copa do Brasil. Carboneiro é um jogador que a gente vê que há uma diferença quando ele entra. Então acho que por vontade, por tentar alguma coisa, por querer algo, Alan Rodrigues vai acabar aí brigando e quem sabe até mesmo sendo titular do Inter, se confirmar a boa primeira impressão que ele deixou. E o Carboneiro é um bom jogador do Inter, eu gosto de ver o Carboneiro jogar, é uma pena que o time esteja bem ruim, o time esteja muito mal, mas o Carboneiro é um bom jogador esforçado, né? E só. Porque no mais, claro, a volta do mercado eu acho que ela é crucial, o mercado é um xerifão ali na zaga, mas assim, no mais, né, é uma má fase do Inter, é um mau momento do Inter, que me parece que o jogo de quarta como é que é, o 8 ou 80. Se ganhar, ok, confiança total, e se perder é o ponto final pro Roger e tá tudo errado. Eu não sei, mas até que ponto vai o trabalho do Roger? Mas mais uma vez a gente tem uma bagunça no time do Inter. Mais uma vez, para mim os erros do Roger aqui, tá? Ele testa esse 3-5-2 tarde. Eu acho que ele já deveria ter feito isso há muito tempo, né? A ponto de que eu acho que uma escalação legal do Inter no 3-5-2 hoje seria Vitão, Vitor Gabriel e Mercado, que tu tem o xerifão Mercado, tu tem o Vitão que é um bom zagueiro, e o Vitor Gabriel que já mostrou alguma coisa boa. De repente, para um futuro aí pode sair algo bom. É uma formação que o Bernabé poderia render mais, ele está em uma fase agora, mas poderia render mais futuramente, né? O Aguirre eu acho que vai render bem também ali se jogar como o Alan Benítez jogou. E aí pra abertura de meio campo, cara, a gente tem aí o Alan Rodrigues, bom jogador aí, ó, que apareceu hoje. O que dá razão a quem pediu as contratações antes e quem falou que o Barcelos e a direção do Inter demorou para contratar. Isso dá razão, sabe? Não vamos ter ele quarta-feira. Isso é um problema. Daqui um pouco o Luiz Otávio ali também, enfim, né? Ajuda também o Alan Patrick tem a companhia do Alan Rodrigues. E lá na frente hoje me pareceria ser um Borré e Carboneiro. O Valencia não tem nenhuma condição de ser titular no Inter. Eu acho que um 3-5-2, se o Roger tivesse feito isso antes, testado isso antes, sabe? Antes até da parada, poderia ter tido um futuro melhor. A ponto de que hoje não pode ser uma amostra para quarta. Então, baseado no pouco do Inter que a gente viu hoje, né? Baseado nesse pouco do Inter, não dá pra dizer que o Roger vai mudar a formação pra quarta. E como também testar uma formação nova na quarta. Entendeu? Então e é um Inter. E aí eu tô falando só da parte tática, posição de cada jogador. Mas é um Inter que tem erros, buracos na defesa. É um Inter que é muito frágil, é muito fácil de atacar o Inter. É muito fácil de fazer gol no Inter. E se quarta-feira é um jogo onde o Inter vai ter que se expor, vai ter que buscar o gol, e o Fluminense já vai em contra-ataques, se o Inter for lento nessa transição, lento para dar um chute no gol do Fluminense, e for tão exposto como foi contra o Fluminense, como foi hoje, nos 2 gols que tomou, de ter muitos defensores, mas todo mundo ficar parado e o gol ser questão do adversário ajustar a sua finalização, a impressão que dá é que o Inter vai continuar tomando muitos gols e vai sair perdendo também na quarta-feira. Então acho que agora são questões não só de posição de jogador, de esquema tático, mas também de ajustar esses erros, esses furos que o Inter tem, esses furos que o Inter deixa, que era já pro Roger ter ajeitado há muito tempo, e eu acho que o Roger já não tá mais achando, perdeu ali a mão. Então me parece um Inter que poderia sim, com Alan Rodrigues, com Carboneiro, ter ainda alguma coisa de positiva pra frente. E aí dá razão a quem queria contratações antes. E aí dá razão. Porque agora mudar a formação já não adianta mais. Agora, vindo o Alan Rodrigues, não vai adiantar para a Copa do Brasil. A não ser que o Inter passe do Fluminense. Mas para a quarta não adianta, que ele não vai jogar. São erros que o Inter é muito lento para atacar, falho para se defender. O Inter que parece que falta aquela jogada individual, aquele atacante que corta, chuta. Em que momento que o Inter estava perdendo por 1-0 hoje que o torcedor tinha convicção que o time ia empatar? Em nenhum momento.
porque o time não passa mais convicção. Antes do Inter fazer um gol ali, já tinha torcedor deixando o Beira-Rio. Hoje foi uma noite onde o público do Beira-Rio era 11 mil pessoas. Eu não vou aqui julgar e tudo, e talvez isso abra um debate, né, que o torcedor, quando é em situações assim, realmente não lota o estádio, enfim. Mas também olha o horário, olha o que o time tem jogado, olha o que o time jogou hoje, entendeu? Então é um momento de desconfiança total da torcida colorada. E sendo sincero, assim, hoje é praticamente impossível o Inter passar do Flamengo na Libertadores, tá? Hoje alguém dizer que o Inter vai passar do Flamengo na Libertadores é um torcedor muito, muito, muito torcedor no mais auge do seu clubismo, porque hoje não teria nenhuma chance do Inter passar do Flamengo na Libertadores, baseado no que a gente tem visto dos dois times, que o Flamengo também tá muito bem. Mas eu acho mais ainda, as chances do Internacional passar quarta-feira do Fluminense são muito pequenas, muito pequenas. Se o Inter for lento para atacar desse jeito, olha, o Inter vai ter que contar com a noite mágica do Carboneiro, com a noite mágica do Alan Patrick, ser mais rápido para atacar. O Roger vai ter que achar soluções defensivas para se defender, que o Roger não mostrou em nenhum desses jogos. E aquela vontade, né? O time vai ter que ter a vontade. Mas é muito ruim o momento do Inter, é muito complicado o momento do Inter. Hoje foi um jogo onde o Inter realmente parece que se estivesse dando o jogo até agora não buscaria o resultado. Um time também perdido, bagunçado, muitos não sabendo o que fazem. O Alan Rodrigues, coitado, sozinho, que daí no segundo tempo e aí pra mim outro erro do Roger. Tira o Luiz Otávio e bota o Richard no segundo tempo. Erro. Não, cara. Como tu vai deixar o guri jogar só 45 minutos? Não. Deixa o guri jogar os 90 minutos, a não ser que saia aí ele dizer que o guri sentiu e tal, eu acho que não. Ele bota o Richard, aí o Richard fica mais recuado pra liberar o Alan Rodrigues, que também tava sozinho, né? Então pra mim é isso. Hoje foi um jogo onde o Inter, sim, tinha muitos desfalques, mas pra mim o Roger hoje, ele testa uma nova escalação tarde demais. Tarde demais, já era pra ter feito isso há muito tempo. Ele bota o Luiz Otávio e era algo pra já ter feito há muito tempo. E ainda faz errado, porque ele tira o Luiz Otávio no intervalo. E aí pra mim tá ali o erro. O Alan Rodrigues fez uma boa partida, o que dá razão pra quem criticou a direção pelo Alan Rodrigues, que não pode jogar o jogo da volta na quarta-feira, ter vindo só agora. Carboneiro é um bom jogador, Alan Rodrigues é um bom jogador, tem esses pontos bons, mas estão dentro de um contexto e um geral ruim. Né? O Valencia não pode ser titular do Inter. Hoje, se ele fosse com dois atacantes, teria realmente que ser Carboneiro e Borré. Carboneiro tem que ser titular desse time. Mas assim, o Inter se defende muito mal, tem muitos problemas defensivos, é muito fácil fazer gol no Inter. O Roger não consegue solucionar problemas defensivos. É um time que se comunica mal em campo. O Ricardo Matias entrou no segundo tempo e na chance que o Inter tinha de jogar bola aérea para ele, o Inter cruza rasteiro. O Inter se comunica mal em campo, só quer fazer o gol, mas parece que não tem uma estratégia para chegar lá. O time aí envolve um pouco o fator emocional na pressa, passa errado, erra o último passe. Então é um time que está nervoso, desconcentrado, com a comunicação ruim. A zaga só bota caras lá, mas eles não sabem como não tomar o gol. E aí tu enche um caminhão de zagueiros, mas o gol do adversário sai igual. É lento para atacar, sabe? E o Roger parece não trazer mais essas soluções que ele deveria. Então eu acho quase impossível o Inter passar aí. Talvez na quarta-feira não, mas da Libertadores sim. E se é um 8 ou 80 esse jogo de quarta, o Inter está mais próximo hoje do 8 do que do 80. Né? Um Inter que vai pressionado para quarta-feira, um Inter que vai mal para quarta-feira. E eu acho que o trabalho do Roger nunca esteve tão em xeque como agora. Mas foi mais um jogo onde a gente tem ali uma bagunça colorada. Isso aí. E lembrando que terça-feira a gente vai ter a live pré-jogo aqui, tá? Não vai ser segunda essa semana. Essa semana não vai ser segunda, porque a gente vai ter outro conteúdo aqui na segunda, tá bom? Valeu.